Alexandra, você costuma dizer que o Brasil é o país mais racista do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória em outros países pelos quais você já percorreu e como que você chegou nessa conclusão. Bom, a verdade, depois de viajar por mais de 50 países, por também ter vivido em 8 países, eu chego à conclusão que o Brasil é o país mais racista do mundo, no sentido de que é o segundo país a ter a maior população mundial de negros, depois da Nigéria. Então, quando cheguei no Brasil, esperava abrir a televisão e ver protagonistas negros nos desenhos animados, de ver 54% de negros em cargos de liderança, como protagonistas nas novelas. Infelizmente, vi só 4% de negros. Eu fiz uma tese na Sciences Po, quando fiz meu mestrado, sobre diversidade. E então, quando comecei a tocar esse assunto, me di conta que a verdade não é só que o Brasil é um país racista, o mundo é racista. O mundo tem um racismo institucional ligado diretamente a uma herança ligada à escravidão, à colonização, que faz que, se olharmos já na Bíblia, a narrativa sobre o negro é muito preconceituosa. É como é descrito com a maledicção de Caim como uma coisa ruim. Escutei muita narrativa no Brasil sobre isso, falando de que o branco tiver a oportunidade na religião católica de poder atingir a fonte para se limpar. Só que os negros, os últimos, não tinham mais água, então conseguiram só lavar a palma das mãos e dos pés. Então, são narrativas que ficam numa cultura que tenta ter um problema para discutir e elevar o debate sobre a realidade brasileira. Se olhamos realmente, tem só 3% de loiros verdadeiros adultos no mundo inteiro. Será que a representatividade do loiro no marketing brasileiro está além da representatividade? Se olhamos realmente, a maioria brasileira é negra. Onde estão os negros no marketing? Onde está o negro vendendo assim todo tipo de acessórios? Hoje eu escuto muito, mas é que a mulher negra não vende. Será que a mulher negra não vende? A última pesquisa da Locomotiva mostra que os negros consomem 1,5 trilhão de reais por ano no Brasil. Então chega de dizer que o negro não vende, ele compra. Então, se a maioria da população é negra, precisamos ver essa realidade não só no carnaval. Entrar numa loja de brinquedos, num shopping, e ver que tem só 2 bonecas negras no meio de milhares de brinquedos eurocêntricos, esse não é um racismo velado, esse é um racismo frontal, agressivo e institucional. Não é só que a criança negra não vai ter brinquedos para se ver representados, e também a criança branca não vai ter a oportunidade de ter 54% dos jogos delas com pele negra para aprender a mexer conosco. E não só nos ver no papel da babá, da faxineira, do Saci Pererê, assim, com toda uma narrativa que nos inferioriza, que nos coloca no papel ou do criminoso ou do segurança, numa coisa assim bem ou servicial ou criminal. Então, gosto de provocar para mesmo criar passarela. Entender que o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu um tempo com a escravidão. Você não é responsável. Minha mãe não é responsável. Só que somos todos responsáveis para reequilibrar o que vamos contar agora para nossas crianças e para hoje e amanhã. Não precisamos mudar o mundo, precisamos mudar de mundo. Entender que se falamos de democracia, que seja racial ou de gênero, se estamos falando da democracia, precisamos ver 52% de mulheres e 54% de negros. Essa será uma democracia real. É uma sociedade igual, né? Igual. E você é francesa e passou por vários países, Alemanha, Estados Unidos e outros. Você
sente no Brasil a questão da representação do negro mais negativa ou menos representada? Quer dizer, além da população brasileira ela ser mais negra do que dos outros países que você já passou e morou e nasceu, aqui é mais forte? É mais forte no sentido de que aqui o negro é uma maioria considerada como uma minoria. Até mesmo o assunto, muitas vezes, estamos falando de minoria. Que seja o caso nos Estados Unidos ou na Europa, falando de minoria, tudo bem. Se você olhar, a população negra nos Estados Unidos é só 13%. Você tem 8 canais de 24 horas com programas para negros. Você vê um mês, o mês da consciência negra, que é estudado em todos os museus, em todas as escolas, em todos os livros didáticos. Você tem inventores negros, o inventor da geladeira, o inventor do marca-passo, da antena parabólica, do celular. Vocês têm referências de pessoas negras inspiradoras. Se você olha esses milhares de inventores negros nos Estados Unidos, o potencial no Brasil é igual. Só que por essa inferiorização, o negro não tem a oportunidade de colocar a melhor versão dele mesmo ao serviço da sociedade brasileira. Ele não tem a oportunidade de colocar os talentos e o potencial dele mesmo na economia brasileira da mesma forma que nos Estados Unidos ou na Europa. Por isso que quando vejo que se você não tem a oportunidade de ter cotas ou de ter uma bolsa, é muito difícil poder ir num banco, pegar um crédito com 400% de juros por ano para poder estudar numa boa escola. Ou para ter os recursos de empreender. As chances, as oportunidades não são as mesmas. Por isso que o Brasil tem todo um povo que chamamos de carente, que não gosto de chamar eles de carente, porque quando eu vejo a produção do carnaval, não tem nada de carente lá. E é feito por essas pessoas que chamam de carente. Se você realmente olha o potencial de toda essa criatividade, se essa criatividade fosse colocada ao serviço da sociedade o resto do ano, da economia do Brasil, e que sai na hora, é impecável, é muito bem organizado, é impecável, assim, no militragem pequeno é tudo impecável e dá tudo certo. Então, deixa-me provocar e dizer, imagina se essas pessoas podiam ter a oportunidade de conquistar as empresas em cargos de liderança, com oportunidade também de poder empreender, de poder se realizar e também de fazer parte dos boards executivos. Porque o problema do Brasil é que, sem querer, o homem branco que tem a chave do jogo, ele sempre, de maneira visceral, vai escolher um outro homem branco que estudou, por exemplo, na FGV, porque ele estudou na FGV. Isso é muito natural. E esse mostra nos estudos, nas pesquisas sérias que mostram nos RH que os negros não entram nos cargos maiores. E não é por não ser formados, porque tem milhares de negros que são formados, que têm sabedoria, que têm formação, só que eles não têm a chance de conquistar as empresas. Se você olha o caso da Carrefour e da pesquisa, da última pesquisa que mostra que as empresas que reequilibraram a diversidade de gênero e de etnia aumentaram de 35% os seus negócios. A produtividade Por aumenta, quê? né? Porque eles conseguem falar com o verdadeiro público brasileiro. Se você deixar só homens brancos desenvolver todas as campanhas de publicidade e o mercado de artigos só para homens brancos, eles estão se cortando de muitas pessoas. Eles não conseguem falar a linguagem que vai seduzir o negro, que vai seduzir as mulheres, que vai seduzir o asiático, o índio. Então, hoje precisamos mesmo entender que a diversidade é uma riqueza e não uma tragédia.